E agora a gente vai falar de um assunto bem delicado, gestantes e Covid. Estudos observaram uma taxa alta de nascimentos prematuros e muitos bebês sendo admitidos na UTI neonatal. Especialistas apontaram que entre 2% e 5% dos bebês nascidos de mães com Covid-19 apresentaram resultados positivos nas primeiras 96 horas de vida, a maioria sem desenvolver sintomas. São muitas as dúvidas, né? Os estudos ainda estão sendo feitos e a gente chamou para conversar com a gente a médica ginecologista, a doutora Tiele Gaiardo, que já está conosco aqui. Doutora, muito obrigada, né, por participar com a gente do Ver Mais. A gente sabe que está todo mundo meio corrido, né, nessas épocas aí, mas obrigada pelo tempinho. Deixa eu começar te perguntando, tem alguma novidade em relação a esses estudos? Algum número que chama mais atenção, né, de bebês nascidos de mães que tiveram Covid? Na verdade, os estudos ainda estão muito, assim, em início, né? A gente não tem muito resultado concreto, porque em gestantes mesmo a gente tenta não fazer muitos estudos, né? Até por uma questão ética, porque a gente pode acarretar risco aí para o bebê, né? O que a gente tem observado, uma questão mais observacional mesmo, é que tem tido mais bebês acometidos, porque a gente tem tido que tirar os bebês mais cedo, porque as mães estão ficando muito graves. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Já faz um ano que a gente está nisso tudo, né? E nesse período tiveram muitas mulheres grávidas. Aí eu fiquei me perguntando, essas mulheres ficaram no isolamento total? O que é recomendado, né? O que foi recomendado desde o começo? O que é recomendado agora para as mulheres grávidas durante esse período, né? Que agora a nossa região apertou de novo, o pessoal tem que ficar mais em casa. Qual que é a orientação médica? Na verdade, isso foi também sofrendo alterações aí decorrente do tempo, né? No começo se isolou todas as gestantes, depois acabaram voltando ao trabalho, né? Quando deu uma afrouxada, digamos assim, né? Nos cuidados. Mas a recomendação é assim, que as gestantes não fiquem assim total em contato com as outras pessoas, né? Então, se puderem fazer home office, melhor. Quem não puder fazer home office, o que a gente pede é que seja trocado de função, caso ela esteja em uma função assim que tenha um contato direto com pessoas, né? Se possível, do horário de trabalho também, que ela não chegue no mesmo horário de trabalho dos demais colegas. Então, que consiga chegar ou um pouco antes, sair um pouco antes também, até para evitar aquele horário de pico, tanto para transporte quanto na chegada dos locais. E as empresas que não conseguirem fazer esse realocamento, então, das gestantes, sim, que estejam, então, afastando e que a gestante não tenha nenhum prejuízo, né, financeiro referente a isso. Doutora Tiele, a gente pode dizer então que as gestantes estão no grupo de risco para a Covid-19? A gestante, por si só, ela tem um grupo de risco maior porque ela tem a imunidade mais baixa, né? A gente baixa a imunidade naturalmente quando está grávida, né? Mas ela não só para ser gestante que vai pegar o Covid, né? A gente sabe que as gestantes que tiverem alguma outra comorbidade, diabetes, hipertensão, obesidade, principalmente, vão ter um risco maior, né? E que as gestantes que pegarem Covid podem evoluir mais graves por ter essa resposta imunológica comprometida. Mas só por ser gestante, ela não teria aquele risco muito aumentado referente à população geral. Tu acabou de citar, mas eu queria que tu esclarecesse um pouquinho melhor para a gente, né, a gestante com Covid. Quais são os riscos reais, né, para a mãe e para o bebê? Na verdade, referente ao bebê, a gente ainda não sabe muito, dependendo da situação, assim, da época da gestação que a mãe pegou o Covid, né? Então, se pegar muito recente, o que poderia cometer, né? O problema maior, principalmente no terceiro trimestre, no finalzinho da gravidez, é que quando a mãe fica muito grave, a gente tem que acabar interrompendo a gestação. Então, assim, tirar o bebê mais cedo para a mãe ter mais chance de sobreviver, né? Então, isso que a gente está vendo, assim, que é a questão mais delicada e por isso mesmo esse aumento de números de casos nas UTIs neonatais, como você falou ali no começo. Que é o que preocupa, né? Daí já tem umas grávidas, né, umas gestantes participando com a gente, doutora. Eu vou ler uma pergunta aqui. Ela não se Sim. identificou, se quiser mandar o nome eu ainda leio, mas ela deu boa tarde pra gente, disse que é gestante de 7 meses, que queria tirar uma dúvida. Eu estou com o nariz trancado, muita falta de ar e dor de cabeça. Queria saber se é melhor ficar tranquila, né? Porque ela diz que sente muito cansaço com tudo que vai fazer e até para comer ela cansa. É normal o bebê ficar mexendo muito e chutando? Ela está com várias dúvidas. Eu acho que dúvidas já são normais, né, doutora, nas gestantes, ainda mais nisso tudo que a gente está vivendo. Mas, por favor, passe uma orientação para essa gravidinha, então, por favor. Tá. A questão da movimentação não tem muita relação aí com a questão do Covid, tá? A falta de ar é um sintoma de alerta, né? Então, assim,
ficar mais gripada, né, ficar mais cansada, isso tudo é normal. E até a gestante, no final da gravidez, ela pode sim sentir mais falta de ar, inclusive, às vezes tem que dormir com a cabeceira mais elevada, botar mais em um travesseiro, isso é comum na gravidez. Agora, falta de ar aos pequenos esforços, como ela refere, na hora de se alimentar, isso é um sintoma de alarme e deve sim ela ser feita uma avaliação médica, principalmente para avaliar quanto do oxigênio que está chegando nessa mãe, né, e ver se não é o Covid aí que está acometendo. Não pode bobear então, né, doutora? Tem uma pergunta Uhum. da Adriane aqui, que a gente já até falou, né? A doutora Tchely já disse que não tem muitos estudos, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, porque é a dúvida de muita gente. Ela gostaria de saber como o vírus é transmitido para o bebê, se é através do parto. Pode ter algum contato ali no momento do nascimento, indiferente da via de parto, tanto se for parto vaginal quanto se for parto cesárea. Mas essa questão da transmissão sanguínea ainda não é bem esclarecida, tá? Tanto que a gente testando, a maioria dos bebês, logo que nascem, eles não são positivos para a Covid, mesmo que a mãe esteja em fase ativa da doença, né? Então, a maioria dos bebês ficam isolados, né? São testados, a gente repete esse teste em 48 horas e alguns acabam positivando nessas 48 horas, né? Mas logo que nascem, a maioria dos bebês não são positivos. Doutora, tem muitas perguntinhas, vamos tentar resumir, né? A Vanessa diz que está gestante de 25 semanas, diz que já passou pelo Covid há poucos dias. Ela pergunta se pode ter complicação no fim da gestação, né? Ela está de 25 semanas. A princípio, a complicação maior é na fase ativa, né, da infecção. Então, se ela já passou, claro, ela tem que manter os cuidados, porque a gente sabe que existem casos aí de reinfecção, mas a princípio, se ela não se contaminar novamente, está mais tranquila agora. Tem muita gente preocupada com os bebês, né? Já depois de nascidos, não é muito a área da doutora. Eu acho que a gente vai guardar as perguntinhas e depois traz um pediatra aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta que com certeza a doutora vai me ajudar. Como é que estão as visitas para os bebês nessas épocas, né? Porque sempre tem que ter cuidado nas visitas de mamãe e bebê, né? Logo após o parto. Nessa época tem mais restrição ainda, doutora? Sim, com certeza. A gente está pedindo assim o máximo de cuidado. Na verdade, são cuidados que a gente já deveria ter antes, né? Assim, lavagem das mãos, tentar não ficar pegando no colo, né? Não ficar dando beijinho. Então, assim, tá sempre de máscara, sempre com a mão higienizada, seja lavando ou passando álcool gel, né? E principalmente a gente está pedindo para que seja respeitado um período de pelo menos 30 dias para liberação de visitas. Tá certo, tá aí a recomendação. Então, tem uma pergunta, se quando a gestante tem Covid, o leite materno também fica contaminado. Já tem esse estudo? Já tem essa resposta? A princípio a amamentação ela está liberada, não foi contraindicada em nenhum momento, então a princípio não passa pelo leite materno. O que a gente recomenda é que sempre que a gestante for dar de mamar, então ela esteja usando máscaras, né? Evite que o bebê toque, né, o rosto da mãe, toque a máscara, né? Tá sempre com a mão bem limpinha e a amamentação pode acontecer. E o que já sabe sobre a vacinação das gestantes, doutora? Das gestantes, o que a gente considera? Como a gente não considera que a gestante, só por ser gestante, seria um grupo de risco, a gente não recomenda ela para todas as gestantes. Os estudos que fizeram não foram feitos em humanos, né? Nos animais não mostraram risco para os bebês, né? Mas, a princípio, eles liberaram mais ou menos para gestantes. Então, o que a gente está vendo, né? Se a gestante tem um risco muito alto de contrair infecção, por exemplo, uma gestante médica que está trabalhando, né, que pode ter o contato aí, se julga entre o médico e o paciente se realmente a gente tem a necessidade de fazer e muitas vezes acaba fazendo. Essa conversa é sempre boa, importante para tudo, né, doutora? Tem muita gente aqui preocupada com as gestantes que trabalham, principalmente no comércio, né? Agora estamos, né, com esse lockdown aí parcial, mas todo cuidado é pouco. Tem que ter, as grávidas já costumam cuidar normalmente e nessas épocas mais ainda, né? Uhum. E não só as gestantes, né? É importante também que os maridos, os contatos domiciliares também façam esse cuidado, né? Porque de nada adianta a gestante ficar afastada, às vezes não ir trabalhar, ter todos os cuidados e aí o marido ou um outro filho, né, vem para casa e acaba trazendo a doença, né? Então, o cuidado tem que ser redobrado de toda a família. É isso aí, vocês que estão perto né, que estão dentro dos hospitais, sabem dos riscos que a gente está correndo. E aí fica esse recado para todos mesmo, né? Não só quem tem gestante em casa, para todos nós, né, doutora?
Com certeza. Doutora Tchely Gaiardo, então ginecologista e obstetra, muito obrigada por estar conosco no Ver Mais. Seja sempre bem-vinda, né? Tomara que daqui a pouco aqui Obrigada. presencialmente também. Um beijo, bom trabalho. Obrigada, Fabiana. Boa tarde. Boa tarde.